Nosso tema de hoje é disciplina, mas ao contrário do que ensinar a organizar a agenda, porque muita gente pode estar pensando, quando se fala disciplina, nós estamos querendo ensinar a organizar a agenda. Não é o nosso interesse aqui organizar a agenda de ninguém. A nossa intenção é levar você a entender como começar a se organizar, né? E aí tem algumas participações aqui que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando. Primeiro, a Cláudia, de Belo Horizonte, ela nos ligou dizendo que houve uma situação no casamento e o marido, ela desconfiou do marido e o marido disse que não a traiu. E ela decidiu, então, continuar com ele, mas não sabe como lidar com isso, como refazer essa aliança, essa história, esse novo caminho com o marido a partir dessa desconfiança ou possível traição, de fato, né? Então, ela quer saber como ser ajudada nisso aí, que eu acho que tem a ver com a questão da disciplina aqui, porque agora ela vai ter que criar novos valores para o relacionamento, etc. e tal. Essa é uma. A outra, tem uma participação aqui comentando, uma senhora lá de Irmã Marivânia, ela é da Bahia, se não me engano. Daqui a pouco a gente lê, ela está comentando sobre a escola de restauração que começou ontem, né? Isso. Daqui a pouco a gente lê a participação da Irmã Marivânia. Mas eu queria ler uma outra, que é a da Dani. A Dani diz o seguinte: olá, boa tarde, sou telespectador assíduo do canal da Rede Super e por diversas vezes assisti o De Tudo Um Pouco. Que diga-se de passagem, está de férias aí, para quem não ouviu a gente comentando. Tudo Um Pouco está de férias, né, ao longo do mês de janeiro, que a gente está refazendo alguns quadros do programa, trazendo novidades para você. Ela diz, assisti o programa Tudo Um Pouco, podendo notar um ministério abençoado, que é o Clínica da Alma. Sou de Colatina, no Espírito Santo, e congrego na Igreja Batista Manancial. É uma igreja renovada. A minha dúvida é em relação à cura, pois quando fiz uma clínica espiritual com os meus líderes espirituais, me confrontei com um momento de cura familiar, ligado à minha mãe. Naquele momento, eu não conseguia liberar o perdão a ela, até que no nome de Jesus eu consegui. A minha história se resume no fato de que eu perdi meu pai com 8 anos de idade e após esse fato trágico, na minha adolescência, eu passei a rejeitar a minha mãe. Me converti no ano de 2012 e me esforço para obedecê-la e respeitá-la, pois tudo que ela me fala causa estresse e me irrito facilmente. E eu queria que isso fosse quebrado, queria sentir amor por ela. Logo depois da clínica que fiz, cerca de 3 meses atrás, em uma semana eu estava diferente, não me estressava e depois tudo isso voltou. Eu gostaria de saber se a cura é imediata ou se vem com o tempo. Muito obrigado, Daniele. Depois tem o Júnior também, o Júnior Silva, que diz o seguinte: como faço para lidar com a depressão? Acho que estou com depressão clínica, não tenho a disposição normal que eu tinha antes, falta de concentração, falta de apetite. O que é que eu faço? Então são casos que têm a ver com o tema de disciplina, né, mas tratando de outros aspectos. Quem quer responder a quem? Como é que a gente orienta primeiro? Pode o Adalto sobre essa aí da área psicológica aí. Da mãe, do perdão da mãe? Do outro aí. Do casamento? Não, desse outro aí. Tá, da depressão. Da depressão, né? Porque ele perguntou. Depressão clínica. Clínica, aí vamos ver o ele tem que ir primeiro ele tem que ir num psiquiatra para ver se ele realmente faz o diagnóstico de depressão, né? Agora, outra coisa interessante que a gente tem que considerar é se a depressão, por exemplo, ela é causada por um fator psicológico, ela precisa ser trabalhada. Muitas vezes, no sentido psicológico, a depressão está ligada a uma perda. Mas não só uma perda de um ente querido, porque isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa perde uma coisa que muitas vezes as pessoas elegem uma coisa na vida como sendo o motivo da grande felicidade dela. Se ela não consegue aquilo, ou teve e deixou de ter, muitas vezes elas deprimem. Mas tem um negócio interessante que ele colocou. A depressão ela é progressiva. Talvez ele esteja no início desse processo, e se ele trabalhar isso mais cedo, isso é mais fácil de resolver. Então, o caminho é procurar um profissional. A princípio, ele procura um psiquiatra e muitas vezes o remédio já ajuda ele um pouco para ele estabilizar, mas se for uma causa psicológica, tem que ser trabalhado. Mas, paralelamente, é recomendável também um acompanhamento pastoral, no caso. Sem dúvida. Tá. E os outros casos aqui Na que a questão moça... da moça, essa que tem problema com a mãe, primeira coisa, ela tem que tratar dessa questão do pai. Né, que eu vejo aí
pelo que a gente trabalha, ela deve ter raiva da mãe e do pai ter morrido. Pela perda do pai. Entendeu? Culpa, né? Então, ela é culpa. Então, ela tem que tirar esse sentimento de ficar cobrando da mãe dela uma coisa que a mãe dela não tem culpa. Você entendeu? Esse sentimento tem que sair. E a questão é que ela perguntou que ela fez 3 dias, né? É um processo isso, tá? Eu não sei se ela fez a questão de o confronto com a mãe e tudo, então a gente não sabe como é que foi o processo, mas muitas vezes o acompanhamento dura um tempo longo. E ela perguntou se a cura vem instantaneamente ou se é um processo, né? A gente poderia dizer para ela, por exemplo, que seria, na medida que ela vai amadurecendo psicologicamente, reconhecendo quem ela quem a mãe é também, isso facilita. Ela é progressivo. Esse é o caso, É progressivo, porque entre você entender uma coisa e absorver aquilo no fundo do coração, porque a coisa só muda depois que você absorve ela profundamente, não é só... Na verdade, o processo psicológico é você entender uma coisa racionalmente, compreendê-la no nível mais profundo e absorvê-la emocionalmente no fundo do coração. Então, esse processo demora, porque eu falo que se terapia fosse só entender, aí você faria lá umas 10 lições, daria para a pessoa, na hora que ela tirasse 10 em cada prova, ela está boa. O problema não é entender, as pessoas entendem as coisas bem, mas entre ela entender e ela absorver, ou aceitar, ou absorver aquilo do fundo do coração, em psicologia existe um processo que a gente chama de elaboração. A elaboração é igual à digestão. A digestão começa na boca, quando você começa a mastigar. Mas o nutriente só é absorvido no intestino. Então, existe um processo de digestão. A elaboração é essa digestão do psicológico até que você apropria dele no fundo. É legal isso que você está falando, porque o profissional pode ajudar a colocar o alimento na boca, mas digerir lá tem que passar goela abaixo e a pessoa deixar aquele processo acontecer dentro dela. Ela tem que abrir, então ela vai abrindo, porque normalmente as pessoas, quando têm uma dificuldade, elas se defendem. Elas têm uma resistência. A mudar é um processo mais difícil, porque as pessoas têm uma resistência à mudança. Elas preferem o conhecido, mesmo que negativo, do que o bom, mas é um bom que você não tem certeza. Então, as pessoas têm uma resistência para mudar. Por mais que ela queira racionalmente, emocionalmente ela resiste. Por isso que o processo vai. Aí, aos poucos, ela vai percebendo na vida dela que aquilo funciona, ela começa a absorver e ela aceita e aí... Por isso que E outra questão, só uma colocação aqui, que é a questão também, não sei se vocês concordam comigo, que a pessoa, ela mudou. Agora, o outro não mudou. Você entendeu? E muitas vezes a pessoa muda, ela chega lá e quer achar o outro também mudado. Não. Eu mudei, eu tenho que me disciplinar, indiferente do outro ter mudado. Porque a questão é ela mudar e achar que chega lá, a mãe dela tem que mudar. Quer dizer, ela ficou uma semana, ela deve ter pensado assim, não adiantou nada, minha mãe não mudou, mas quem tem que mudar é ela. Quem está no tratamento é ela. Você entendeu? Aí é que o outro muda, não é? Não, isso vale para o caso da irmã que ligou sobre o casamento também, e para tantos outros casos de pessoas que muitas vezes até entram em depressão porque não conseguem ver esse tempo, essa transição. Que essa palavra elaboração da comida descendo. É muito interessante. Inclusive, como o Dr. Dalto falou, muitas vezes a autodefesa da pessoa que é chamado, por exemplo, de fixação. Ela pode ter se fixado nos 8 anos de idade, não é? E dos 8 anos de idade até a idade que ela tem hoje, ela ficou, ou seja, mantendo essa realidade de que a mãe é culpada, ou enfim, e criou essa animosidade, né, esse distanciamento com a mãe. Então, muitas vezes ela pode ter fixado lá nos 8 anos de idade, não é? E esse processo, ou seja, precisa acontecer e não é instantâneo. A cura, ou seja, como o pastor Dalto falou, o Dr. Dalto falou, ou seja, ela aceitou isso, mas o processo de internalizar e a ponto de gerar uma mudança de atitude é um processo. Não vale dizer que nós estamos falando sobre disciplina, não é? Mas não simplesmente como se organizar diariamente. Nós estamos aqui falando de coisas que nos atrapalham e que também outras que podem nos ajudar a reorganizarmos, não simplesmente uma agenda, mas todos os nossos sentimentos dentro de nós, os nossos pensamentos. Você que está em casa pode interagir conosco também. Nós temos vários canais para você ligar. Estamos ao vivo, né, para quem está acompanhando a programação pela manhã
nesta terça-feira, dia 7 de janeiro de 2014. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios em Belo Horizonte. Se você estiver vendo o programa reprisado, que é muito possível que isso aconteça, não é? Você então pode participar apenas pelo Twitter e pelo e-mail. Mas para quem está assistindo a programação ao vivo, pode ligar também. 31-3209-3301 é o nosso CAT, tecla é a opção 1 e responda às perguntas do atendimento eletrônico. Sua participação, então, será registrada para nós. Também pelo nosso telefone ao vivo é o 3253-3320. Fala diretamente com a nossa direção aqui do programa. E ainda pelo o Twitter, @Clínica da Alma, e também o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br, falando nosso tema de hoje sobre disciplina com o pastor Ademar Guerra, pastor Rogério Goulart e também o psicólogo Dalton Ricaldoni. Bom, a questão da disciplina, muitas pessoas, vocês acreditam que a maior dificuldade seria no processo de elaboração, então, ou tem outros entraves, como entraves externos, para dificultar a disciplina na vida da pessoa? A grande questão é que as pessoas, aí entra a questão da imaturidade por isso, porque a pessoa madura, ela sabe que ela tem que construir. Eu falo que normalmente as pessoas, quando elas conhecem uma pessoa famosa, elas querem ser como aquela pessoa famosa, mas elas não sabem o que a pessoa passou para chegar ali, né? Por isso que eu gosto de assistir aqueles filmes, de ler biografia das pessoas. Você acha que aquilo foi fácil. Então a pessoa quer a fama e aquilo tudo que ele acha que a fama dá a ele. Mas ele não quer ter o trabalho de chegar lá. Verdade. Ele acha que ele vai conseguir. Por exemplo, o que acontece muito hoje em empresa, que eu tenho ouvido falar e conversado com algumas pessoas. As pessoas saem da faculdade, fizeram mestrado, elas entram no mercado de trabalho com 1 ano. Elas querem ser gerentes, supervisores, diretores. Tudo bem, ela tem um conteúdo teórico, mas ela tem que ter uma experiência de mercado. Sim, as pessoas querem progredir num nível muito rápido. Elas não querem ter o tempo de fazer essas coisas. Como se as coisas funcionassem do tempo dela e não no tempo dela. A gente vai colocar uma frase aqui de um jornalista pensador que esteve conosco aqui, tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui agora. A gente queria que vocês comentassem, inclusive, também, e expandissem mais essa reflexão aí. Coloca na tela, por favor. O Juliano Matos, ele diz o seguinte: as mudanças rápidas são frequentemente temporárias, mas o crescimento lento transforma profundamente. Com certeza. Na verdade, uma coisa, eu falo que tem uma frase do Jung que ele diz que tudo que é grande um dia foi pequeno. Você não constrói um prédio de 10, 20 andares de uma vez e não constrói ele de cima para baixo. Então, tudo que é grande um dia foi pequeno e o negócio vai crescendo aos poucos. Você vai solidificando isso. Quando você quer uma mudança rápida, normalmente é uma pessoa imatura, ela tá baseada, ela não tem solidez. Ela não tem infraestrutura. Aí ela cai. Uma hora ela vai. O alicerce é extremamente... se você não fizer uma fundação bem feita num prédio, o que acontece muitas vezes, ele vai cair. E porque você colocou 10, 20 andares nele, ele vai cair. Essa fundação é exatamente isso, essa solidificação com esses princípios, com esses valores. E muitas vezes a pessoa quer pular os degraus, né? Além daquilo que, né? Subir 1 por 1, quer subir 2, 3 de uma vez, né? E depois não vai ter a maturidade para administrar o tamanho do prédio, não vai ter. Ainda tem uma frase do Einstein que ele fala que é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Você tem uma inspiração, mas você tem que fazer ela ficar concreta. E as pessoas não querem isso. E a sociedade que a gente vive hoje no século XXI, que é uma sociedade extremamente capitalista, e o capitalismo diz que o tempo é dinheiro, né? Henry Ford trouxe essa mentalidade da produção em série lá no início do século passado, exatamente porque se tempo é dinheiro, vamos produzir em série. Essa ideia de tempo é dinheiro faz com que todo mundo queira tudo muito rápido e que a gente precisa andar, porque se você não anda, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. E levam isso para o campo das emoções também e acabam se frustrando porque querem soluções rápidas e isso não dá para ter solução rápida nesse caso, né?